Muito boa noite a você que nos acompanha em mais um Cidade Agora. Essa semana, em virtude aí do feriado, a gente trazendo o programa inédito, mas nós só retornaremos com o programa ao vivo na segunda-feira. A gente vai estar no programa de hoje, contando com a participação do assessor especial do governador Cláudio Castro, o Alex Castelar, e nós vamos conversar sobre a ação do governo estadual em Teresópolis após as chuvas da última terça-feira e também aproveitar para falarmos aí um pouco mais sobre a cidade aqui com a participação do Alex. A gente vai também conversar, trazer ainda outras informações da cidade, falar sobre o serviço de mamografia que foi inaugurado justamente no dia do temporal, sobre outras polêmicas aí da cidade e também boas notícias de utilidade pública a gente também vai estar trazendo e um registro de hoje lá do cemitério municipal, dia de finados, onde aconteceu a missa tradicional para os católicos da cidade. Então, dito isso, vamos iniciando mais um programa, agradecendo a sua companhia pela TV Cidade, nos canais que transmitem hoje o nosso sinal, não só aqui em Teresópolis, mas também para Petrópolis, Nova Friburgo e São José do Vale do Rio Preto, e também pelas redes sociais. Bom, vamos cumprimentar o nosso convidado de hoje. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Alex Castelar. Seja bem-vindo aí novamente. Obrigado, Maurício. Prazer é meu. É um prazer muito grande falar para a TV Cidade, em especial ao povo de Teresópolis. Bom, Alex, uma semana complicada, uma semana em que Teresópolis passou aí por mais um momento difícil, que infelizmente é recorrente, a gente sabe que em grande parte pela questão natural, o volume excessivo de chuvas, mas que sempre revela também algumas mazelas que são necessárias ter aquele trabalho preventivo. Então, daqui a pouquinho eu quero conversar contigo sobre isso também, principalmente que foi anunciado há pouco tempo o Limpa Rio, uma nova etapa, mas falando especificamente desse momento do pós-temporal, você, desde o início nas ações do governo do estado presente, queria que você falasse e relatasse para a gente como é que você viu aí os recantos da cidade que você visitou e também como tem sido a ação do governo junto ao município. Bom, Maurício, eu acho que você acabou de falar o que é o óbvio, e às vezes o óbvio precisa ser dito. Esse problema que nós temos em Teresópolis, não só em Teresópolis, mas na região serrana como um todo, aliás, em muitas cidades do estado do Rio de Janeiro, a região serrana é uma delas. É um problema recorrente, e que infelizmente ao longo do tempo a gente não tem aprendido com esse problema, porque nós tivemos muitos problemas de chuva. Eu Maurício, morei na Beiralinha, a sua cidade sabe bem disso, e eu lembro que no ano de 83 nós tivemos uma grande enchente na Beiralinha, que a gente perdeu muita coisa, inclusive a minha casa à época foi toda inundada, e eu lembro daquela época, daquelas obras do Celso Dalmaso, nós estamos falando de mais de 40 anos atrás, e aí foi, acho que talvez a última grande intervenção que a cidade teve, foi o extravasor da Barra. Você imagina o que é uma obra daquela? Aquilo é um túnel. Se a gente pensar hoje em túnel, aquilo é um túnel feito debaixo da rocha, com a água passando. E aquilo melhorou consideravelmente o problema de enchente de Teresópolis. Depois eu lembro também de obras do Celso Dalmaso no bairro de São Pedro, aquela galeria, uma obra famosa, onde ele fez uma galeria de água enorme e que ajudou consideravelmente. Mas se você parar para analisar de lá para cá, muito pouca coisa foi feita. Então nós estamos falando de 40 anos atrás de duas grandes obras de intervenção em relação às chuvas. Então nós temos muito pouca coisa em relação a encostas, nós temos quase nada em relação à macrodrenagem. Nós temos uma cidade hoje que, na minha opinião, cresce desordenadamente. Nós temos um conjunto de construções pela cidade afora, de lugares sendo desmatados, de construções que estão entrando em muitos, com densidade, em lugares de muita densidade. Por exemplo, hoje o bairro de Agriões virou um outro bairro, já não é mais um bairro de casas, é um bairro hoje vertical, de muitos apartamentos. Então, no lugar onde morava uma família, hoje moram 50, 60, 70 famílias em um único prédio. E tudo isso a cidade tem passado, tem crescido, tem se desenvolvido, e é natural que ela desenvolva, mas sem efetivamente um plano estratégico. Por exemplo, nós não temos hoje, ainda nos dias de hoje, aprovado o plano diretor da cidade. Então hoje você constrói sem um plano diretor, hoje você não tem realmente uma obra, um grande investimento de macrodrenagem. Nós temos um problema hoje com relação ao asfalto,
porque as pessoas acham muito interessante o asfalto e vai trocando paralelo pelo asfalto, só que as pessoas esquecem que o paralelo é um espaço de drenagem das ruas, né? Porque você tem um intervalo entre paralelos e tá sobre a terra, então quando você substitui isso por asfalto, se você não faz um projeto de drenagem para aquele investimento de asfalto, você obviamente está impermeabilizando o terreno. Sim. E está dificultando. Então, assim, tem um conjunto Agora, de ações que ao longo de anos e anos e anos não foram feitas. E me desculpa, atualmente também eu acho que não há nenhuma política pública efetivamente de médio e longo prazo para que a gente possa minimizar esses desastres naturais. Porque, assim, obviamente que qualquer lugar do planeta, se você tem um volume de chuva como teve em Teresópolis, você vai sofrer as consequências. Não tem. Sim. Por mais que a gente possa dizer, a cidade está preparada, por mais que uma cidade possa estar preparada, dependendo do que vai acontecer, você vai ter um impacto. O grande problema é como você minimiza esses impactos. Então, eu acho que, assim, desde 2011, Teresópolis já deveria ser um exemplo nacional, porque esse é um problema nosso. Esse é uma fragilidade da cidade, onde se perdem vidas. Graças a Deus, que essa enchente agora não tivemos nenhum óbito. Mas as pessoas perderam casa, as pessoas perderam seus móveis, o comércio tem um prejuízo enorme no centro da cidade, principalmente onde foi muito atingido. Então, recorrentemente as coisas vão passando e a gente só fica, naquele momento, dando solução para aquela ação daquele momento. Enquanto o dia seguinte, quando acaba o problema, a gente não tem solução, não tem uma política de médio e de longo prazo. Eu vou remeter aqui um problema que tem muito a ver com isso, e que eu já falo sobre ele há muito tempo, que é a questão, por exemplo, do lixão, do ficha. Eu ia até fazer uma intervenção aqui, que existem isso que você falou, nós já comentamos até em programas anteriores, que são problemas recorrentes, que desde que eu comecei no jornalismo, lá em 1986, tô velho, hein? Que são repetidos. Começou na Copa do Mundo, que foi ganha pela Argentina com um gol de Maradona de mão, hein? É verdade, rapaz, nem lembra desse detalhe. Você vê que eu também já estou ficando velho. Mas o detalhe é que trânsito, lixão, problema das enchentes, são problemas que vão passando de governo para governo. Como você falou, não é um planejamento. E óbvio que a tendência, com a população aumentando, aumenta o número de residências, aumenta o número de veículos, aumenta o número de comércio, vai aumentando a questão do problema. O problema ele vai se agravar mais. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem uma cidade que não é qualquer cidade. Nossa cidade é uma cidade de porte médio, de quase 200 mil habitantes. Agora o IBGE diminuiu a nossa população, né? Nós tínhamos uma projeção de 185 mil, IBGE, nós vamos para 165 mil. Eu não entendi até aonde foi esse erro, porque você faz um censo de 10 anos atrás e 10 anos depois você faz o censo e a estatística é errar. Acho que... Não, acho que cresceu 0, alguma coisa. Então, você tinha uma população que, segundo o IBGE, há 10 anos atrás, ela estava sendo projetada para agora, para 185 mil. E a gente viu um crescimento que o IBGE não viu, pessoas chegando do Rio de Janeiro, por exemplo, a área de Albuquerque. Não, mas o próprio IBGE, com projeções anteriores, antes do censo, ele dava uma população maior do que essa. Que foi a do censo. Pois é. E aí, quando faz o censo, a população reduz. Por exemplo, eu não fui entrevistado no censo. Você foi entrevistado? Na minha casa ninguém apareceu. Pois é. Então, enfim, eu acho que foi um processo também muito complicado, parou no meio do caminho, não tinha recurso, e me pareceu, tá? Não quero ser liviando aqui, dizer isso, que houve uma aceleração desse processo muito rápida para entregar logo os dados, e eu acho que não foram tratados da maneira como... Assim, quem sou eu para dizer que eu não sou um técnico, não sou estatístico? Sim, o problema é que mas isso... não condiz muito com o que a gente vê na cidade, né? Acho que a cidade é uma cidade muito maior do que aquilo que foi dado pelo IBGE, mas tudo bem. Afeta muita coisa, inclusive no que os municípios vêm a receber. Né? Afeta no fundo de participação dos municípios, que é o recurso que a gente recebe do governo federal e do governo do estado. Afeta na saúde pública, por exemplo, você receber verba que a gente chama de PAB-MAC, né, de alta e média complexidade, isso leva em consideração o número de população, então a gente vai perder muito ao longo do tempo. Vai afetar no Fundeb também, porque todos esses recursos têm a ver com a população. O Fundeb tem mais a ver com o número de matrículas de alunos, mas o fundo de participação e a saúde são diretamente ligados a essa fonte do IBGE. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós somos uma cidade, Maurício, que nasceu para ser grande. Essa cidade foi fundada para ser a capital do estado do Rio de Janeiro. Essa cidade teve aqui presidente da República como Geisel, que morou na região onde você conhece bem, onde você mora, que é a Barra, aquela região da Barra, né? A gente teve muitos governadores de estado morando nessa cidade, a gente teve prefeitos que foram irmãos do presidente da República. Essa cidade tem a sede da granja, como da CBF, que fica
na Granja Comari, ou seja, a única seleção pentacampeã do mundo, que tem jogadores conhecidos mundialmente, como Neymar e tantos outros, ela está sediada aqui é o centro de treinamento desta seleção masculina e feminina. Essa seleção tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, essa seleção tem o Mozarcatão, que é o primeiro brasileiro a subir o Everest. Eu poderia ficar aqui citando, essa cidade aqui, a Carta de Teresópolis, na década de 40, fundou o Sistema S, que começou com o Senac, e hoje tem o Sebrae, Senai e tantos outros sistemas organizados em torno do Sistema S. Então, é o seguinte, essa cidade é grande. E, infelizmente, nos últimos 40 anos, os últimos 30, 40 anos para cá, essa cidade tem sido administrada com uma cabeça, me desculpa, com uma lógica política muito pequena, como uma lógica política de uma cidadezinha de interior, de no máximo 10 mil habitantes, onde a classe política fica o tempo todo querendo disputar quem vai ser vereador, quem vai ser prefeito, quem senta naquela cadeira. É tão importante para alguém sentar numa cadeira como essa, mas efetivamente, política pública grandiosa, no tamanho dessa cidade, no tamanho de um mundo que está no século XXI, de um mundo globalizado, de uma cidade que está a apenas 80 quilômetros do maior centro de entrada de turistas do Brasil, que é o aeroporto do Galeão, que tem uma ligação umbilical com a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que na década de 10, 20, 30, tem aqui a família Guinea, que vai construir a Granja Comari, vai construir o Golf Club e vai construir o Copacabana Palace, vai construir o Palácio Laranjeiras. Então, assim, nós estamos falando de uma cidade que tem uma pegada, uma visão e um DNA de cidade cosmopolita, de uma cidade grande, de uma cidade de referência, mas ela vem sendo administrada nos últimos tempos como uma cidadezinha pequena, a disputazinhas pequenas, disputas pessoais, disputas que não levam ninguém a lugar nenhum, o tempo todo é um perseguindo o outro. Quando você ganha a eleição aqui, no dia seguinte você tem que saber como é que você desmonta o seu adversário. Entendeu? Inclusive políticas públicas de um governo para o outro, elas são modificadas e até destruídas às vezes por conta disso. Coisas pessoais. Se você parar para analisar, um conjunto de pessoas que muda governo, sai governo, são sempre quase as mesmas pessoas, principalmente na atividade meio da prefeitura, que tem um controle dessa prefeitura. Eu posso citar aqui a Secretaria de Planejamento, por exemplo. Eu posso citar aqui a Secretaria de Finanças. Então tem um conjunto de pessoas que ficam em torno desse jogo, se revezando nele, e ora são amigos, ora são adversários, e efetivamente a população não consegue, de maneira concreta, ver resultado em política pública que possa significar alguma coisa de importante na sua vida. Então nós temos hoje esse problema de chuvas que é recorrente, e me desculpa, com a política que está sendo plantada, com a lógica que está sendo estabelecida, vai continuar nos próximos 20 anos, se não for rompida essa lógica, vai ser recorrente. O lixão, que até outro dia, a gente falava sobre isso há muito tempo, aí deu o problema que deu, aí vamos lá, vamos arrumar a solução, ninguém fala mais sobre lixão, não tem solução nesse momento. O lixo está fazendo um transbordo para outra cidade sem uma perspectiva de médio prazo. Ninguém sabe efetivamente que dia que vai ter, qual é o projeto até efetivamente que um dia de uma usina. O lixão de Belford Roxo não comportar mais e tiver que mudar para outro lugar e vai ter outra polêmica. E aí, pelo menos é o que parece. Ao mesmo tempo, Maurício, aí vamos pegar referências. Ao mesmo tempo, acabei de ver agora um vídeo do prefeito de Nova Friburgo falando do investimento que ele e o governo do estado estão fazendo no centro de Nova Friburgo para acabar com enchente. Então, ao invés dele pedir reforma, coisa pequena, reforminha de um negocinho, ele foi pedir coisa grande, efetivamente, uma intervenção no centro da cidade para que pudesse mudar. Só para o pessoal de casa, né, que isso é só para lembrar o dia do famoso incêndio do lixão, como ficou a cidade, né? Pois é. Isso aí, essa imagem correu o mundo aí, essa imagem terrível, que infelizmente não é um nevoeiro, né? É uma fumaça e aí você tóxica, vê, aí né? você vê a não política pública, como ela atinge a cidade de A a Z, das classes mais pobres. Sim, até a Granja Comari. Todos. Até a Granja Comari foi atingida. A mesma coisa a chuva agora. Sim. Se você olhar a chuva agora, ela atingiu a cidade de A a Z. Das classes mais pobres, como as pessoas que estão na Ilha do Caxangá, como as pessoas que estão lá no bairro do Meldon, até mesmo as pessoas que estão na Granja Comari. Tem casas na Granja Comari que foram inundadas até o teto. Sim. Então você percebe como de vez em quando essa política pública que deveria servir a todos e unificar essa cidade real. E essa cidade ideal, ela está unificando de forma negativa pelos problemas que nós temos. Então, Maurício, eu acho... Ao invés de democratizar soluções, está democratizando os problemas. E aí, voltando aqui, a gente precisa buscar referência em outros lugares. Sim. Porque parece que o mundo gira em torno do umbigo da cidade de Teresópolis. Parece que o mundo gira aqui. Parece que a Apple está aqui, a Google está aqui, parece que o centro do mundo está aqui, parece que todas as decisões da ONU, do G20, vão passar por Teresópolis. Então, a gente fica em torno do nosso próprio umbigo e esquece do que está acontecendo. Então, eu estou citando Friburgo aqui.
né, como uma cidade que hoje está investindo consideravelmente nessa questão de drenagens, principalmente no centro da cidade e em bairros também periféricos. Para tentar evitar imagens como exatamente, essa. Exatamente. É claro que eu vou voltar a repetir. Obviamente, catástrofes naturais, você tem o Japão, você tem Estados Unidos, que muitas vezes vão passar por esses desastres. Não quer dizer que vai acabar e impedir que não vai encher nunca. Claro. Mas você, pelo menos, o que eu falei essa semana, Alex, para complementar nisso que você está falando, nós temos alguns pontos que são crônicos. Você sabe que o Manel Lebrão é sempre Carmela Dutra e Tenente Luiz Meirelles. E isso muda governo, entra governo e continua acontecendo da mesma maneira. Não se faz nada porque efetivamente para chegar a essa vergonha aí, esse absurdo. E aí a gente fica sendo exposto nacionalmente, sempre exposto nacionalmente com coisas negativas. Infelizmente. Uma cidade que sempre foi, né, uma vitrine positiva do Rio e do Brasil, e a cada dia mais é uma cidade que está sendo exposta de maneira negativa. E aí, só para fechar aqui esse raciocínio, dizer isso. Nós temos cidades como, por exemplo, Miguel Pereira. A Miguel Pereira é uma cidade de 25 mil habitantes, que tem um orçamento de aproximadamente 140 milhões, ou seja, quase 8 vezes menos que o nosso. E você está vendo Miguel Pereira fazer um complexo hospitalar, você está vendo Miguel Pereira inaugurar agora o trem, você está vendo Miguel Pereira ter o Parque dos Dinossauros, você está vendo Miguel Pereira fazer um conjunto de investimentos e já se torna a segunda cidade turística do estado do Rio de Janeiro. Só perde nesse momento para a capital, já passou Búzios, por exemplo, em número de turismo, em número de ocupação nos seus hotéis e de visitantes também. Então a gente fica olhando tudo isso e pensando o seguinte, onde efetivamente nós estamos errando? Na minha opinião, a gente está errando na falta de um projeto concreto que desenvolva essa cidade para os próximos 30 ou 40 anos. Um projeto concreto. E esse projeto não é a minha visão pessoal, a sua visão pessoal, o que eu acho, o que você acha. Esse é um processo que precisa ser estudado, que precisa ser dirigido, precisa ter metas claras. Agora, por exemplo, nós passamos pela Conferência de Educação. Sabe como um dos debates da Conferência de Educação? Nós não temos nos últimos 2 anos dados, informações sobre a educação pública municipal. Então você vai para uma conferência municipal para estabelecer meta no Plano Municipal de Educação e a Secretaria não oferece dados para você poder fazer política pública. Então a gente precisa de indicadores. E a gente precisa, obviamente, fazer o que se chama no marketing de comparação. Quais são as cidades que nós temos que têm características parecidas com a nossa, em população, ou que sejam menores que a nossa, ou em orçamento, que a gente possa ver o que aquilo ali está dando certo para a gente poder acertar. Claro que Teresópolis não tem só problemas. A gente também tem coisas positivas que servem também a outras cidades. E precisamos entender essas outras cidades pelo Brasil afora e pelo mundo afora, até porque o mundo hoje é globalizado. Então não adianta a gente ficar fazendo turismo para passear, para ir em cidade, em congresso de inovação e efetivamente não trazer nada de concreto nessas discussões para que você possa implementar na cidade. Mas por quê? Porque não há tempo de planejamento, Maurício. A grande verdade é a seguinte, não há planejamento, não há estratégia. Há todo dia o que a gente chama de enxugar gelo. Você acorda aqui como gestor público e você no dia seguinte está enxugando gelo. É o gelo do lixão, é o gelo da enchente, é o gelo do problema político, é o gelo se você é caçado, se não você é caçado. Então como que você governa uma cidade neste tipo de lógica? Eu acho que é essa reflexão que a gente precisa fazer e tirar a política desse jogo menor, desse jogo personalista, desse jogo onde cada um tem só os seus interesses. Eu fico vendo muitas vezes, né, votações no Legislativo, por exemplo, pessoas vão lá, fazem críticas ao prefeito, no dia seguinte tem cargo na prefeitura, no dia seguinte estão ocupando espaço na prefeitura. Não sou só eu que estou falando isso. Então eu acho que as pessoas precisam ter coerência. Sim. Se eu sou contra alguma coisa, eu não posso fazer parte daquela coisa. Isso não significa você não estar, naquele momento, unido num determinado projeto ou causa, que são coisas diferentes. Às vezes você tem um projeto maior pela cidade, e aí vamos lá, vamos unificar. Por exemplo, a saúde, eu acho que é um projeto maior. Existe uma corrente na cidade que defende a construção de um hospital. Vamos botar a oposição, vamos botar a situação, vamos botar quem é do partido A, do partido B, todo mundo, cada um com seus deputados estaduais, federais, com o prefeito. Nessa causa, ótimo. A gente esquece, deixa de lado os nossos problemas. Agora, ocupar espaço na administração pública municipal é você efetivamente corroborar com aquilo que você critica. Então também muitas vezes as pessoas colocam críticas sobre o prefeito, muitas vezes para mais pressioná-lo, para ter espaço na prefeitura e conseguir cargos, e no dia seguinte esquecem desta realidade e estão lá criticando. Então também eu acho que falta coerência política, porque é o que eu estou falando, esse jogo, na minha opinião, é um jogo menor, é um jogo de sobrevivência, é um jogo de ocupação de espaço, é um jogo de nomeação de colegas e amigos. Então a gente tem que pensar esse tipo de lógica, porque a política não pode ser feita dessa forma. Então assim, eu trabalho no governo do Estado do Rio de Janeiro, obviamente que o governo do Estado do Rio de Janeiro sempre será um aliado da cidade, independente de quem seja o prefeito.
independente de quem seja o prefeito, o governo do estado, o governador Cláudio Castro, ele governa para todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, o prefeito de Friburgo e o prefeito de Petrópolis, que não foram nossos aliados políticos. E todos os investimentos que a gente faz nessas duas cidades, a gente de forma alguma faz qualquer tipo de discriminação da cidade, porque é um investimento público, então não seria diferente com Teresópolis. Cidadão fluminense que está sendo atendido, né? Mas isso não faz com que eu, que estou no governo do estado de Janeiro, e que obviamente trabalho com o governador, e o governador tem todo o interesse e nunca se negou a estar ao lado de Teresópolis, seja quem for o prefeito, que eu não vá ter visão crítica sobre o que acontece. Eu fui candidato na eleição passada. E não fui candidato, não me aliei a determinadas pessoas, porque eu acho melhor ou pior, porque eu acho mais bonito ou mais feio. Eu fui candidato, obviamente, colocando algumas visões, porque eu discordo. E eu discordo há mais de 40 anos. Eu estou na vida pública desde 17, você me conhece. Eu comecei no Grêmio do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, sua irmã fez parte do Grêmio, fez parte do pré-vestibular social, depois no Instituto de Teresópolis, e de lá para cá eu fiz uma carreira na vida pública, trabalhando com pessoas, né, com pessoas influentes no Brasil. E eu tenho uma visão de cidade. Eu acho que essa cidade, na minha opinião, ela tem uma elite que não pensa na cidade. E quando eu falo elite, não é o camarada que é rico, porque eu não estou fazendo aqui discriminação de quem ganha dinheiro. Pelo contrário, nós temos que bater palma para as pessoas que fazem sucesso, nós temos que bater palma para quem emprega. Eu estou falando de uma cabeça, muitas vezes, que só pensa também no próprio umbigo. Eu estou falando isso da classe política e quero dizer também que isso também serve a determinadas pessoas da elite de Teresópolis, que no final estão em torno da política para resolver o seu problema pessoal, o seu problema pontual, ao invés de pensar na cidade como um todo. Eu lembro do tempo histórico onde a elite da cidade, onde a elite de gente do Brasil vinha para cá para doar uma escola para a cidade, como foi o caso do Ginda Bloch, como foi o caso do Gino da Silveira, onde o Manuel Lebrão doou um colégio para a cidade, e é um camarada que é pouco lembrado nessa cidade, onde o doutor Adolfo Bloch doa o colégio Ginda Bloch para a cidade, e muito poucas pessoas sabem disso. Eu fico olhando, por exemplo, essa criançada, essa juventude, que em nenhum momento na escola, por exemplo, é chamada a entender a história dessa cidade e entender quem foram as pessoas que ajudaram a formar essa cidade. E aí, só para terminar aqui, eu não podia deixar de citar a família Guine, que vai doar, por exemplo, a todas as terras do Parque Nacional que estão na entrada do Parque Nacional, foram doados pela família Guine para a construção do Parque Nacional. Então, a gente tem uma ideia de uma elite dirigente do passado que tinha uma visão de desenvolvimento de uma cidade, de um país. Hoje eu fico vendo as pessoas muito mais pensando, por exemplo, em desmatar a cidade para construir, muitas vezes, né, empreendimentos em lugares que não deveriam ser construídos. Então a gente tem, e sem se preocupar se no dia seguinte a rua vai inundar, sem se preocupar se no dia seguinte vai ter rua para botar carro, sem se preocupar se vai ter esgoto, aonde todo esse esgoto será jogado. Então isso tudo nós temos que repensar, porque enquanto cada um de nós pensar no seu próprio umbigo, onde a classe política só ficar nesse joguinho de paga um fulaninho para falar mal do outro fulaninho na rádio, na televisão, porque dessa maneira a gente desfaz a fama do fulaninho. Isso que tá falando. Não, eu tô falando aqui de maneira muito aberta. Não é problema de... Eu tô brincando aqui, como colega de imprensa, melhor, não é problema da imprensa criticar, porque o papel da imprensa é exatamente isso. Tem que criticar a mim, a qualquer pessoa que esteja na vida pública tem que estar à disposição e com a vida aberta a ser criticado. Isso não é problema. Mas a gente sabe que muitas vezes não é isso. Muitas vezes a pessoa, que outro dia estava tomando café contigo na padaria, dizendo que era seu amigo, no dia seguinte está vendo o seu inimigo, te atacando às vezes pessoalmente, na sua vida pessoal, porque na verdade você é uma pessoa que desafia aquele sistema, aquele status que está colocado. Porque no final o joguinho está montado. As pessoas já estão dizendo quem vai ganhar, quem vai perder, porque já tem um joguinho todo montado. Eu só quero dizer uma coisa, as pessoas estão redondamente enganadas, porque a política funciona como futebol. Você precisa combinar com os justos. Não adianta você fazer todo o seu joguinho de war, montar a sua casinha e esquecer que lá do outro lado tem uma população que neste momento está sendo impactada, por exemplo, por uma enchente como essa de Teresópolis. E essa população não vai, de maneira nenhuma, entender e corroborar com um jogo como esse. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco maior. A gente não precisa ter política onde pessoas sejam candidatas a deuses e candidatas a resolver todo o problema da cidade. A gente precisa de uma cidade que você ter projetos, independente de nomes. O nome a gente discute no segundo momento. No primeiro momento, precisa saber qual é o projeto claro para essa cidade. E essa é uma crítica que eu faço há mais de 30 anos de vida pública que eu faço para aqueles que dirigem essa cidade. Daqui a pouquinho a gente está vendo algumas imagens aí do Alex visitando as comunidades e no segundo bloco a gente aproveita e fala, né, desse primeiro momento da ação do governo do estado. Aí a gente vê, né, infelizmente, muitas comunidades atingidas, mas temos dois recados. Primeiro, eu gostaria do Alex falar algo que eu tenho falado. E outro dia me disseram assim, Maurício, mas só você ter tocado nesse assunto, aí é problema dos outros. Eu falo o que eu vejo. Isso que você falou, que é muito curioso, Teresópolis. Você vê uma sessão da Câmara, e eu boto aqui os flashes ao vivo, faço o boletim da Câmara,
E você vê vereadores ali batendo no governo que parece que são inimigos, né? Que no dia seguinte você passa por acaso na prefeitura, olha o diário oficial, e você vê parentes, amigos sendo nomeados, você vê que a secretaria atende os pedidos do vereador, e o que é justo nesse ponto. Maurício, é justo. É do jogo da democracia, né? É do jogo da democracia a ocupação de espaço público. É do jogo da democracia a governabilidade, e obviamente que eu acho que o Poder Executivo precisa buscar no Poder Legislativo esta governabilidade. O que não é do jogo da democracia é a incoerência política. É você fazer parte, é você ocupar espaço e você se comportar como se a oposição fosse. Há uma diferença muito grande. É isso que está acontecendo. E outra coisa, é algo assim surreal. É você ser aliado, ou você trabalhar pela cidade e alguém entender. Eu estou falando claramente de mim, tá? Eu trabalho com o governador do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos aqui, e aí de maneira muito objetiva, um prefeito como aliado do governador, e eu não estou aqui para ser alguém que vai abaixar a cabeça e vai dizer sim, senhor, o tempo todo. Porque é uma diferença muito grande entre você ter governos aliados e você ter pessoas que sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Porque você tem que também ter visão crítica. Você que está na vida pública não pode simplesmente... É o que eu estou dizendo, são coisas diferentes. Uma coisa é você ter governabilidade, ocupar espaço. Outra coisa é você ocupar espaço e fingir que você não ocupa o espaço e fazer como se fosse de oposição. E a outra coisa é você ser aliado do ponto de vista pela cidade e você ser subjugado a alguém que não pode ter opinião ou que tem que concordar com tudo, principalmente naquilo que está errado. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E a outra coisa é não personalizar o debate. Por exemplo, eu não ataco ninguém, eu não ataco a família de ninguém, eu não ataco a pessoa de ninguém, eu não tenho nenhum problema, se eu encontrar com as pessoas na rua, seja qualquer vereador, seja o prefeito, eu vou cumprimentá-los, são autoridades constituídas, foram votadas e eleitas para isso, devem todo o nosso respeito, sabe? De forma nenhuma vou desconsiderar qualquer tipo de pessoa. Se tiver no espaço público, pode ter certeza que vou chamar, né, pelo pronome de tratamento devidamente falado. Agora, isso não significa que eu não possa discordar, que eu não possa pensar diferente, porque de maneira concreta, se eu estivesse errado, eu não estaria aqui agora nesse debate. Se eu estivesse errado no que eu estou falando, há 30, 40 anos, a cidade não estaria passando pelo que passa. E digo mais, a população tem tentado mudar. Ao longo da vida, a população tem tentado mudar. Votou em diferente no momento, votou em pessoas diferentes em outros momentos, mas, infelizmente, a cidade tenta mudar e toda vez que ela tenta mudar, ela não consegue, de maneira concreta, observar assim, a relação de confiança que ela dá para essa mudança com políticas públicas concretas que mudem a sua vida. E me desculpa falar, e as pessoas precisam andar mais pelo estado do Rio de Janeiro, precisam andar mais pelo Brasil e entender outras cidades. Tem cidades com muito mais dificuldades, com muito menos do que Teresópolis, que têm avançado consideravelmente, que não tem a nossa história, que não tem as nossas belezas naturais, que não tem o dedo de Deus, que não tem o Parque Nacional, que não tem uma grande Acomaria, e cidades que avançam consideravelmente, enquanto Teresópolis está ficando para trás. Então eu acho que Teresópolis sofre da síndrome da garota bonita. Muito bonita, mas que não foi estudar. E aí tem aquela outra cidade que não é tão bonita como a nossa, que não teve tantos dons naturais que Deus deu, mas no final é a mais esforçada, que mais estuda e que mais resultado tem. E isso significa política pública de educação, política pública de saúde, política pública de trânsito e transporte, ou a gente pode chamar de mobilidade urbana, política pública de meio ambiente. Este meio ambiente que muitas pessoas falam que é mimimi, este meio ambiente que as pessoas sempre acham que é uma discussão de pessoas que estão fora, né, da casinha. Quando a gente fala tudo sobre isso, a gente está falando sobre lixo, a gente está falando sobre saneamento básico, a gente está falando sobre enchente. Então, essas coisas Sim. que o mundo trata é que nós devíamos tratar de maneira concreta. E, na minha opinião, a gente perde muito tempo com discussões pequenas, com discussões personalistas, com discussões, sabe, do dia seguinte, quando a gente não tem efetivamente um projeto de longo prazo para 20, 30, 40 anos e, obviamente, também ações concretas para aqueles que precisam, porque a gente também tem ações muito concretas para aqueles que precisam da política hoje. Bom, nós vamos aí a um rápido intervalo, mas antes eu vou pedir o Caio para colocar aí na tela o banner da prorrogação do período de pré-matrícula online para alunos novos do pré-escolar, pré-1 e pré-2 e também do primeiro ao nono ano do ensino fundamental para o ano letivo de 2024. A pré-inscrição deve ser feita por meio do link da Secretaria de Educação, você vê aí na tela, entre lá e você vai preencher o formulário. Foi prorrogado até o dia 10 de novembro, em grande parte, inclusive, em virtude da chuva da última terça-feira. Nós vamos a um rapidíssimo intervalo, a gente volta conversando com o Alex Castelar, temos outras informações da cidade, e lembrando, para você que vê o nosso programa inédito nessa quinta-feira,
que hoje, logo depois, também tem o Contraponto com a apresentação do meu amigo Demerval Casimiro. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Lava Jato do Carlão, no centro da cidade, no antigo Parque Filadélfia, ao lado da Igreja Lagoinha. Lava Jato, polimento, gariba, motor e limpeza geral, higienização de motores com injeção e lavagem para motores carburados, ducha rápida e muito mais. Lava Jato do Carlão, ligue agora, 99321-1499 e faça seu agendamento. Lava Jato do Carlão, no antigo Parque Filadélfia, ao lado da Igreja Lagoinha. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Cadron Escapamentos no Vale do Paraíso. Tradição há 50 anos. Troca de silenciosos nacionais e importados. Colocação de engates Brook. Empresa regulamentada com registro no Inmetro e Contran. Cadron Escapamentos. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. Avenida Delfim Moreira, 1419 no Vale do Paraíso. Telefone 27420040 ou no WhatsApp 998311621. Você acaba de encontrar uma creche-escola que soma habilidades, multiplica atitudes, diminui desigualdades e divide conhecimento. Isso é responsabilidade. Isso é Creche-Escola Triunfo. Abrimos portas para um mundo de possibilidades. Nossa missão é fazer a diferença com ensino de qualidade, valores humanos, tradição e, acima de tudo, um laço de amor com muito conhecimento. Venha crescer com a gente. Faça-nos uma visita. Vem estudar na Triunfo, aqui o carinho está em alta. Nós estamos voltando para o segundo bloco do Cidade Agora, faltando mandar aí um monte de abraço aí para o Mateuzinho Iatti, para o Ryan Araújo, nosso pequeno grande repórter, também para a Edilene, para a Marilene do Bairro dos Funcionários, para o Renatinho, que não é Renatinho Iatti, mas eu mando um abraço também para o Renatinho Iatti, que teve trabalho, né, coitado, ali com a enchente, ali ao lado da prefeitura, e um abraço também para o meu amigo Paulo César, grande IPC, e minha solidariedade hoje ao torcedor do Botafogo, né? Porque meu amigo Caio, meu amigo Marco Antônio, diretor da TV, que virada foi essa, gente? Eu torcendo o Botafogo ser campeão, não tô torcendo mesmo, o Rodrigo Souza, do Esporte Cidade, mas olha, ficou difícil depois de um jogo daquele, hein? E não pode dar mole, ainda mais para um time igual o Palmeiras, né?
Bom, eu não falo nada, que o Cruzeiro está lá brigando para não cair. Bom, antes de voltar a conversar com o Alex Castelar, eu tenho que trazer aqui, ficamos devendo de terça-feira ainda, um trecho lá da inauguração do setor de mamografia, também de densitometria, no centro de saúde ali na Várzea. Tem um trecho da fala do prefeito Vinícius Cross, foi no dia do temporal, né? E eu só vou fazer uma correção, que teve gente falando que o prefeito saiu dali 4 horas da tarde para ir ao Rio, na reunião lá da questão da cidade, mas não foi 4 horas, não. Pelo menos dali da inauguração ele saiu antes de 2h30, porque ele até concedeu uma entrevista para a gente que acabou perdendo o foco com tudo que aconteceu posterior. Mas a gente vai trazer um trechinho da fala do prefeito sobre o serviço que estava sendo entregue. Parabéns por essa entrega maravilhosa. Temos aqui parte do SES renovado, um SES que é um posto muito importante para a população de Teresópolis, central. Aqui os trabalhadores, né, quando estão no centro da cidade, procuram atendimento médico. E aqui nós já vamos antecipar, né, Clarissa? A partir da semana que vem teremos clínico geral todo dia no SES novamente. Esse foi um pedido da população, né, uma vez que o trabalhador já está no centro da cidade, né, Paulinho? Ele pode ser atendido aqui no SES com livre demanda, né? E deixar bem claro a todos aqui presentes, agradecer a presença de todos. Nosso querido Dr. Romualdo, né, representante do CREMERG Teresópolis, é um amigo, tive o prazer de estudar com a filha do Dr. Romualdo Jorge Marques. Meu irmão estudou com seu filho também, então já temos uma amizade de longa data. E o Dr. Romualdo hoje vai fazer parte da sessão da Câmara hoje, não é isso? Uma apresentação falando um pouquinho sobre a importância da mamografia, dos cuidados oncológicos. Enfim, estamos ainda em tempo, fechando o nosso Outubro Rosa, dia 31 de outubro. Quero dar os parabéns aqui à empresa terceirizada, a todos que fizeram parte da transformação desse espaço, que em tempo recorde conseguiram entregar o nosso mamógrafo municipal ainda no Outubro Rosa, dia 31 de outubro. Então fica aqui registrada a nossa gratidão ao esforço empregado aqui nessa obra. E falar a todos também, está aqui o Tenente Jaime, né, nosso querido da Luz, secretário, está aqui a Gisele Eliane, secretária de Direitos Humanos, né? Assistência Social, é porque mudou o nome, né? Era Desenvolvimento Social. Agora, isso aí, está atualizada, né, com o Estado e o Governo Federal. Muito bem, Eliane. Está aqui a Gisela, nossa chefe de gabinete, Vinícius Soberg, Ciência e Tecnologia, enfim, os subsecretários da Saúde, estou vendo aqui a Michele, a doutora Cláudia, está o Michael também do Jurídico, secretário de Governo Lucas, está pulando ali, estou te vendo, Lucas. Nosso subsecretário também, Alexandre, da Vigilância em Saúde presente. Enfim, todos os presentes aqui, muito obrigado. Deixar bem claro aqui uma mensagem, né, ao nosso líder de governo, Paulinho, a vereadora Márcia, que é a autora de uma moção solicitando um mamógrafo municipal. Está aqui, Márcia. Muito trabalho, né, empregado, uma equipe valente, guerreira, e nosso querido Zé Carlos da Estufa também representando todo o interior de Teresópolis. Deixar bem claro a todos que até semana que vem a mamografia ainda será feita no Hospital São José. E a partir da semana que vem faremos todos os procedimentos, todas as consultas e os exames aqui, no nosso novo ponto da mamografia municipal. Tá aí, então, a gente espera que realmente funcione bem, a população precisa, especialmente as mulheres, né, que infelizmente ainda temos uma grande incidência de câncer de mama e essa prevenção é fundamental. Vamos agora voltar aqui a conversar com o Alex Castelar, assessor especial do governador, nosso convidado de hoje. Alex, agora vamos falar dessas tuas visitas aí, desde que aconteceu o temporal de terça. Você veio junto com outras equipes do governo do estado, das secretarias, e tem acompanhado desde então a movimentação desse trabalho conjunto município e estado. O estado tem um plano para chuvas, né? A gente chama um comitê de chuvas, onde o nosso vice-governador e secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha, coordena, juntamente com o Coronel Leandro,
que é o secretário de Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros, a secretária Rosângela também, de Desenvolvimento Social, e um conjunto de outras secretarias que envolvem esse apoio aos municípios. Nós temos, em média, no máximo em 2 horas, a gente consegue, por esse plano de emergência, chegar às cidades que efetivamente estejam precisando de ajuda. O Estado mandou para cá um conjunto de ações, mandou para cá funcionários do INEA, mandou para cá equipes de limpeza, mandou um engenheiro do próprio INEA para observar algumas comunidades e ver, né, a necessidade de alguns auxílios. E eu tive na Ilha do Caxangá, aí tá passando as imagens da Ilha do Caxangá e lá da Coreia, e outros bairros também da cidade, o próprio centro da cidade, enfim, a gente deu uma andada aí pela cidade. E realmente, Maurício, assim, a situação é muito, muito dramática. Eu acho que nesse momento também, é porque eu falo que a gente tem que pensar grande, né? Não é o momento de personalizar e nem de colocar culpa em ninguém. Eu não estou colocando a culpa diretamente em uma pessoa. Eu estou dizendo que falta política pública de médio e longo prazo, porque isso é recorrente. Agora, nesse momento é um momento de ação. Então, eu logo no primeiro momento, né, que a gente começou a receber todas as informações, eu fiz contato direto com o próprio vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, com a secretária Rosângela, que é de Desenvolvimento Social, deputada federal e secretária de Estado, com o Coronel Leandro, falei com o chefe de gabinete, o secretário Rodrigo Abel, e prontamente o governo do Estado, logo nas primeiras horas, já estava em Teresópolis e continua em Teresópolis. Agora eu acho que é isso, acho que a gente precisa ter momentos como esse para pensar em política de longo prazo, de médio e longo prazo, porque senão vai ser a vida inteira isso. A gente o tempo todo passando por problemas, e olha que nós estamos ainda, né, no mês de novembro, chegando no mês de novembro agora, exatamente agora, né? Nós estamos na virada de outubro para novembro. Então ainda tem um desafio muito grande, porque a gente sabe que as chuvas vão de agora até março. Então a gente precisa pensar muito sobre isso, porque se a gente não tiver uma política pública de médio e longo prazo, principalmente de prevenção, a gente vai ficar a vida inteira enxugando gelo. O Alex, eu ia aproveitar então fazer uma pergunta a você sobre algo muito importante nessa questão, inclusive preventiva, e que o governo do Estado anunciou recentemente, que é uma nova etapa do Limpa Rio. O que você pode falar para a população teresopolitana com relação, lógico que isso é determinado pela Secretaria de Ambiente, mas o que você tem de informação sobre o Limpa Rio para Teresópolis? Olha, é importante falar sobre esse programa Limpa Rio. Hoje o Limpa Rio está em 92 cidades. Esse programa foi estabelecido e é muito bem coordenado pelo secretário vice-governador Tiago Pampolha, para efetivamente auxiliar as cidades nesses momentos e, obviamente, momentos também que antecede a esse processo. Eu só acho que é uma coisa que nós temos que pensar, e aí eu vou falar do Limpa Rio, vou falar de outras ações, que, assim, o governador do Estado do Rio de Janeiro administra o Estado do Rio de Janeiro. Cada prefeito tem responsabilidade sobre o seu município. Então eu quero perguntar o seguinte: se por acaso o Estado não tivesse o programa Limpa Rio, os rios de Teresópolis não seriam limpos, não seriam drenados? Então, isso é uma pergunta que eu quero fazer, é o seguinte: as prefeituras, e em especial a Prefeitura de Teresópolis, precisa estabelecer uma política pública de prevenção independente do governo do Estado. Por isso que eu estou falando que muitas vezes o pensamento é pequeno. Toda cidadezinha pequena, que não tem arrecadação, que não tem organização para isso, depende consideravelmente do governo federal, depende consideravelmente do governo do Estado. Óbvio que toda cidade vai querer sempre o apoio do governo do Estado e o Estado estará à disposição. Mas eu quero dizer o seguinte: a gente precisa produzir política pública, porque o prefeito dessa cidade não se chama Cláudio Castro. Cláudio Castro é o governador do Estado do Rio de Janeiro. E nós precisamos efetivamente pensar em política pública também local. O Limpa Rio, ele é um auxiliar nesta ação, mas ele não pode ser a única alternativa que Teresópolis tem, por exemplo, para as intervenções nos seus rios, para que a gente possa limpar bueiros, para que a gente possa pensar num plano de contingência, para que a gente possa pensar nas sirenes que não tocaram, para que a gente possa pensar em pontos de apoios na hora que a população mais precisa. Então, assim, o Estado ele tem que servir como apoio, ele não pode ser o balizamento e o único balizamento de ações de um governo municipal. Então eu falo isso em relação ao Limpa Rio, eu falo isso em relação a obras. A gente precisa pensar o seguinte: as obras vão sendo entregues. Essas obras que estão sendo entregues e vão ser entregues ainda pelo governo do Estado, obviamente que elas são fundamentais para Teresópolis, mas nós precisamos também de uma política pública local que estabeleça obras, que estabeleça plano de contingência, para que a gente não fique também a vida inteira só dependendo de fatores externos. É claro, como disse aqui, o governo do Estado sempre estará à disposição, mas o poder público municipal, o poder público local precisa ter uma política pública própria. Porque senão a vida inteira vai dizer: se hoje a máquina chegou mais cedo, foi bom. Se a máquina demorou mais um pouquinho, foi ruim. Então a gente precisa resolver esse problema de maneira concreta para não ficar só dependendo de política pública externa. Eu queria aproveitar para falar, você falou aí sobre política pública. Por exemplo, o bairro da Fonte Santa, o rio sofreu um estreitamento,
histórico ali, né? As casas foram sendo construídas, né, de forma desordenada, pela necessidade da população de morar, de tentar ampliar a sua residência. E hoje há uma dificuldade do próprio INEA de entrar ali com máquina. E eu já fiz vários questionamentos com relação a o que fazer então. Simplesmente não vai limpar mais o rio? E a gente viu, por sorte, a Fonte Santa não choveu nesse dia da terça-feira, como choveu em outros lugares. Porque a gente tinha colocado naquele dia uma matéria sobre um morador que teve que entrar no rio de bota e com uma enxada para tentar limpar um pouco, desassorear um pouquinho que pudesse em frente à casa dele, já prevendo. E ele não sabia nem que ia chover tudo aquele dia, né? E felizmente lá não foi uma força de água tão grande, menos mal. Mas é uma... Olha lá, temos a imagem, olha só, Alex, chegar a um ponto desse realmente é muito complicado, né? Você vê o cidadão ter que entrar no rio para ele tomar uma ação, porque o poder público não funciona, né? Então, eu acho que isso passa. Assim como na Fonte Santa, tem outros lugares também. Então, eu aproveitei a sua deixa aqui para a gente tocar nesse ponto que é importante. E, Maurício, eu vou falar uma coisa com relação ao Limpa Rio. Você não me viu andando com máquina por aí. Você não me viu dizendo aonde a máquina vai ou deixa de entrar para atender a política pessoal, para atender a cabo eleitoral ou pessoas que me apoiam politicamente. Essa é uma decisão que tem que ser tomada pela Prefeitura e pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, esse também é um processo. Esse critério de onde a máquina entrou, eu vi muita gente questionar. Poxa, mas a máquina foi em determinado local e não foi, por exemplo, na Ilha do Caxangá. Quem determina isso é o poder público local, com o poder público do Estado, levando em consideração decisões técnicas. Não pode a gente aqui, de maneira pessoal, chegar e falar assim, não, a máquina vai passar na casa do meu amigo, ou na casa daquele que eu acho importante, porque aquela pessoa é importante, eu vou ficar gravando vídeo com ela, andando por aí para cima e para baixo, fazendo propaganda, a máquina chegou, olha a máquina do Limpa Rio, aí quando vem o problema, ninguém aparece para dizer que assumiu a responsabilidade. Então, quero dizer o seguinte, essa decisão não é uma decisão para a gente ficar de fanfarronice, para a gente ficar querendo aparecer, querendo tirar foto e botar no Instagram, aí eu trouxe a máquina. Eu não estou preocupado com esse tipo de coisa. A preocupação aqui é assim, é uma política pública séria. O governo do Estado tem um programa chamado Limpa Rio. Eu quero parabenizar aqui o nosso vice-governador e secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha, que é uma decisão importante desse programa para todas as 92 cidades, em especial para a nossa cidade, e essa decisão tem que ser uma decisão entre governo do Estado e Prefeitura. Essa é uma decisão técnica, uma decisão de Estado, uma decisão institucional. Então não tem que ser eu ficar andando com máquina para cima e para baixo, sou eu que faço. Ninguém faz nada. Quem faz é o Estado do Rio de Janeiro. Quem faz é a política pública e nesse momento você tem que respeitar, e aí sim, a relação institucional. A cidade tem um prefeito, a cidade tem um secretário de Meio Ambiente, a cidade tem um secretário de Defesa Civil, e são eles que têm que determinar essa política pública e dizer aonde que a máquina vai passar. Porque senão fica daqui a pouco as pessoas querendo pilotar, um pilota para cá, outro pilota para cá, o outro tira foto, o próprio prefeito foi lá tirar foto para dizer que a máquina está chegando, e na hora que tem a responsabilidade, a culpa é sempre do governo do Estado. Então eu quero dizer o seguinte, sempre que tem um problema, a culpa é do governo do Estado. Quando tem a solução, quem resolveu foi a Prefeitura, foi o prefeito. Então a gente tem que começar a parar com esse tipo de coisa, que é o seguinte, o problema, prefeito, é nosso também. Se tiver um problema na cidade de Teresópolis, você pode ter certeza que o governo do Estado nunca vai se esquivar, e o senhor sabe disso, de estar ali ajudando. Mas se tiver, né, uma solução, essa solução também é em conjunta. Essa solução não é só do A, do B, do C, ou de um determinado político A ou de um determinado político B. Então, isso é importante. Política pública não é para ser usada da maneira como está sendo usada. Política pública é para ser feita de maneira séria. E essa decisão, ela é técnica. Aonde a máquina vai passar, aonde a máquina vai entrar, o cronograma. Por que ela só chegou agora? Por que ela não chegou um pouco antes? O governo do Estado está lá tratando de 92 municípios, e essa política é estabelecida pela política local. Então, se ninguém disser ao secretário de Meio Ambiente que a máquina precisa entrar no lugar tal, ele vai ter que dado, que informação ele tem sobre a cidade localmente para entrar aqui e dizer onde que a máquina vai passar. A máquina está à disposição, as máquinas estão à disposição e o programa está à disposição. Mas essa tem que ser uma política pública, inclusive, na minha opinião, transparente, passada pelo Conselho Municipal das cidades, passada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, para a gente saber qual é o plano de contingência, qual é o plano, efetivamente, que a gente está fazendo para evitar esse tipo de catástrofe. Não as pessoas ficarem por aí tirando foto e postando no Facebook e no Instagram, porque na hora que dá o problema, ninguém bota a cara efetivamente para resolver. Isso, já que você falou disso, teve até pré-candidato a vereador fazendo isso por aí. Bom, a gente vai
Mas, por sinal, o que não falta ultimamente é essa questão de papagaio de pirata, né? Como eu vou dizer, é da democracia, é da política, as pessoas querem ocupar espaço, é natural. Eu faço política, né? Muitas vezes eu estou lá em determinadas situações, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quando teve o problema na Feirinha do Alto, eu não fiquei dentro de casa escondido para aparecer só na foto na hora que foi resolvido, não. Quando teve o problema, ninguém botou a cara. Quem botou a cara lá para resolver o problema, levou a comissão para o Rio de Janeiro, tratou com o secretário de Planejamento, tratou com o secretário de Governo, fui eu. E agora que está tudo andando, não sou eu que estou lá tirando foto e não estou preocupado com isso. Eu quero que o problema seja solucionado. Porque agora as pessoas botam um drone, as pessoas aparecem, o problema está sendo resolvido. Mas na hora da pancada, ninguém foi resolver. Quando lá na cascata do Imbuí, a ponte estava lá e a coisa não anda, quem botou a cara para apanhar fui eu. Por quê? Porque eu trabalho no governo do Estado e sou morador dessa cidade. Então eu não vou ver os problemas acontecerem e vou fingir que não está acontecendo. Nós estamos com um problema agora lá nos Feus, por exemplo. Né? Tá lá a obra lá. Só em cima da hora aqui. Rapidinho. E assim, já fui convidado pelos moradores e quero dizer, vou botar a cara. E na hora que resolver, não estou preocupado se eu vou sair na foto, que foi eu que resolvi. Acho que esse não é o papel de ninguém que está no poder público. O papel de quem está no poder público é efetivamente ajudar a solucionar os problemas e não transformar isso também em realizações pessoais. Essa é uma realização do governo do Estado, uma realização da Prefeitura e tem que ser dessa forma. Bom, rapidamente aqui eu quero destacar que foi adiada a edição especial do evento Teresópolis Artes Manuais, que aconteceria nesse feriadão lá no Higino, e a exposição, né, e os artesãos continuam lá no espaço do Centro de Atendimento ao Turista no Soberbo. Quero também trazer umas imagens para registrar a missa, né? Hoje estivemos lá no cemitério municipal, dia de finados, dia aí da fé católica, e foi feita a missa para os fiéis defuntos, com a celebração por parte do padre Tiago. Nesse momento aí o padre Hernani, da paróquia do bairro de São Pedro, estava participando, ele celebrou a missa junto com o padre Tiago, da paróquia de São Cristóvão, lá na minha querida Fonte Santa. Tá aí então mais um momento, né, para a comunidade católica de Teresópolis. Alex, estamos aí meio em cima da hora, mas dá tempo, óbvio, de você trazer o seu recado final para o nosso espectador. Só quero comentar em 20 segundos que você viu que nós fomos com uma comissão de vereadores no governo do Estado, você nos ajudou nisso, inclusive, buscando ali, tentando buscar solução para a estrada Michael Hucker. Levamos lá depois, o secretário de Estado veio a Teresópolis, foi no local, secretário de Defesa Civil, aviação Dedo de Deus, e dito na época que não podia botar um micro-ônibus. Felizmente, nada se fez de lá para cá, mas se liberou o micro-ônibus. Que bom isso. Foi motivo político? Foi. Mas que bom que atendeu a comunidade. Indiretamente, a nossa luta ajudou. Mas a verdade é que outros que não lutaram 2, 3 anos atrás apareceram para fazer a foto. Por que o ônibus não foi liberado na época, lembra? Era uma discussão técnica de que a rua não aguentaria o peso, a aviação tinha um laudo técnico, tinha uma série de discussões. E aí, a partir do momento que, coincidentemente, é liberado o estacionamento, no dia seguinte, né, vai uma pressãozinha política de alguém local e aí o ônibus está passando. Ótimo, está resolvido o problema da população. Só tem que se perguntar se amanhã tiver um problema, se essa decisão técnica ela está sendo levada em consideração ou não. Então eu acho o seguinte, eu acho que essa que é a grande questão. A população ela precisa efetivamente de transparência nas decisões públicas, porque senão a gente vai ficar sempre à mercê de alguém que tem mais ou menos poder para resolver um problema que já podia ter sido resolvido há muito tempo atrás, ou de alguém que muitas vezes se esconde atrás de decisões tecnicistas, que a diferença de decisão técnica é que a decisão técnica ela é uma decisão transparente e clara e tem conceitos. A decisão tecnicista, muitas vezes, ela leva em consideração problemas políticos e se usa de um parecer técnico, muitas vezes questionável, para se atingir determinadas situações e não se fazer política pública. Então, a gente tem que mudar esta relação. Maurício, eu quero terminar dizendo o seguinte, graças a Deus, o nosso povo é muito resiliente. Graças a Deus, o nosso povo é muito solidário. Eu fico andando nas ruas e vejo, Maurício, entrando na casa das pessoas, por exemplo, e as pessoas agradecerem, poxa, muito obrigado, você está vindo aqui, eu quero dizer, não tem nenhuma obrigação, não tem nenhum favor nessa história, todos nós que estamos na vida pública temos a obrigação de estar nesse momento ao lado da população e quero dizer ao povo, cobrem efetivamente essas ações, não esmoreçam, porque, mais uma vez, infelizmente, como foi 2011, como foi 2020 e como foram outros momentos da vida, depois que passa esse problema, as pessoas esquecem que o problema existiu
e a gente passa a ter uma vida cotidiana esquecendo desses problemas que eles vão daqui a pouco aparecer novamente. Então a gente precisa efetivamente estabelecer uma política séria, porque nós estamos tratando da vida das pessoas, nós estamos tratando do investimento de vida de uma pessoa, às vezes na sua casa, da sua própria vida, que muitas vezes, infelizmente, né, graças a Deus, dessa vez a gente não teve nenhum problema, mas nós estamos sempre na recorrência e sempre no medo de que momentos como esse possam trazer danos muito maiores. E a gente tem condições, efetivamente, de resolver esses problemas desde o momento que a gente os encare hoje, pontualmente, para resolvê-los, e também que a gente possa pensar a médio e a longo prazo. Bom, quero agradecer aqui a participação do Alex Castelar, mas nós ainda temos programa e dá tempo de mandar um grande abraço lá na Cascata do Imbuí para minha querida Dona Lina, né, e toda a equipe lá do restaurante Parada dos Trilheiros, que vai vir cheio de novidade por aí, Dona Lina. Parabéns aí, sempre um abraço para a Bárbara, filha da Dona Lina, que voltou da Europa, né, cheia de ideias aí para trazer mais qualidade ainda para aquele espaço de gastronomia lá da região da Cascata do Imbuí. Nós vamos chamar agora a participação do pastor Lincoln Soares. Boa noite, pastor. Deus abençoe a todos do Minuto de Vida. Hoje nós vamos falar deste domingo agora, que estamos realizando um propósito muito forte para a salvação das famílias, que é a minha família no esconderijo do Altíssimo. Você sabe que uma foto guarda muitas recordações, né? Uma foto guarda a recordação de um momento feliz, de um dia alegre da sua família. E eu estou pedindo para que todas as pessoas me preparem para este domingo uma fotografia da sua família. Uma foto de preferência que pegue o maior número de familiares seus. Se você puder, se não couber em uma, não tiver uma, tiver duas ou três, prepare também. Porque nesse domingo agora, você pegará essa foto, tira uma xerox, ou revela mais uma, ou tira uma cópia, imprime na impressora. Você vai pegar essa foto e vai entregar no altar de Deus. Quando você estiver trazendo a foto aqui no altar, pela fé você vai estar entregando a sua família nas mãos de Deus. Nesse domingo agora às 9h30 da manhã, você receberá também gratuitamente o lenço do Salmo 91. Não importa o passado. Este é o poder da fé quando há uma intercessão pelos nossos familiares. Neste domingo, traga sua família para o esconderijo do Altíssimo, às 7, 9h30 e às 18h, em todos os templos da Universal. Tome uma atitude de fé e coloque a sua família no esconderijo do Altíssimo. Se você já tem o lenço do Salmo 91, traga ele para que ele seja ungido. E se você não tem, você vai recebê-lo gratuitamente e pela fé haverá salvação para você e para toda a sua casa. Não se esqueça de preparar uma foto da sua família para nesse domingo ser entregue no altar de Deus, e nós vamos formar um grande mural, um grande memorial para a família, para que Deus possa abençoar, guardar, livrar todas as famílias, tá bom? Agora eu vou estender minhas mãos na sua direção e Deus vai te dar forças para estar nesse domingo agora aqui, Avenida Feliciano Sodré, 749 na Várzea, ao lado da Prefeitura, nossa sede da Universal, tá bom? É momento de oração, vamos falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, as minhas mãos eu estendo para todos que acompanham o programa aqui por essa emissora. Meu Deus, eu te peço por esta pessoa que está fraca, por essa pessoa que está abatida, por essa pessoa que está sem forças para praticar tudo aquilo que ela tem ouvido no programa. Meu Deus, ela quer, ela está tentando, mas é como se tivesse amarras espirituais trancando as pernas dessa pessoa. Meu Deus, mas agora, que todas as algemas caiam, que todas as escamas dos olhos de todos que acompanham o nosso programa caiam, e essa pessoa seja tomada de força, poder, ânimo e coragem para estar na tua santa e gloriosa presença neste domingo agora, neste dia tão especial. É o que nós determinamos, e os que creem digam amém e digam graças a Deus. Graças a Deus.
A força de Deus está com você e a decisão é toda sua de estar conosco nessa grande concentração de fé e de milagres. Forte abraço, Deus ilumine a todos e até a próxima. Chegando ao final do programa de hoje, eu quero agradecer a nossa equipe técnica, o Caio e o Wallace, mas hoje mais o Caio, né? O Wallace está indo lá no contraponto que vem na sequência. Demerval Casimiro hoje entrevistando o presidente da Câmara, vereador Leonardo Vasconcelos. A gente agradece a você que nos assistiu pela TV Cidade, pelos canais de TV a cabo e também pelas redes sociais. Agradecer novamente nosso convidado de hoje, Alex Castelar, e a gente volta segunda-feira ao vivo, 19h10, com mais um Cidade Agora. Bom final de semana!